Vamos ver agora essa continuação da matéria, vamos dizer assim, de campo. Dê o like nessa matéria, dê o like nas outras matérias de física e de matemática, quer você tenha visto ou não, se quiser, que eu agradeço, que me dá mais chance de fazer novos vídeos, certo? Eu agradeço. Muito obrigado. Então vamos lá. Campo elétrico é a propriedade que estabelece que todo ponto no espaço sob influência de uma carga elétrica tem um campo elétrico associado, certo? Todo ponto que está no espaço, por exemplo, cadê, rapaz? Aqui, o ponto P. Ele tem um valor do campo elétrico aí, nesse ponto, certo? Bom, o campo elétrico atua em uma carga elétrica. Sua intensidade é igual a F sobre Q, por isso que é Newton por Coulomb, sua unidade. Sua direção depende do sinal da carga, seu sentido depende do sinal das duas cargas. A unidade é Newton por Coulomb. Bom, orientação do campo elétrico das cargas. Como a direção e o sentido depende do sinal das cargas, vamos lá. Se as cargas forem positivas, o campo elétrico é saindo da carga. Se as cargas forem negativas, o campo elétrico é entrando na carga, certo? Vindo na direção da carga. Bom, agora, se eu tenho uma carga positiva, uma carga de prova que é pequeno positivo, a força elétrica é para lá, porque duas cargas de mesmo sinal se repelem. Então a força elétrica é para fora, vai-se embora. Se a carga for negativa, a carga de prova, a força elétrica é para dentro, voltada para a carga positiva, porque carga de mesmos sinais, de sinais contrários, se atraem, certo? Bom, como eu já disse, o campo elétrico negativo é para dentro, então se a carga de prova for negativa, a força elétrica é para lá, essa é na mesma direção do campo, mas indo embora, como se fosse embora, certo? É indo de que para lá. Por quê? Por causa do meu sinal se repele. E se a carga aqui for maior do que zero, o carga de sinal contrário se atrai, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo para cá, certo? Bom, foi botado aqui em paralelo, mas é em cima, na mesma reta do campo. Do mesmo jeito aqui que foi botado paralelo. Função do campo elétrico em uma partícula elétrica. Como F é força elétrica igual a Q vezes E, e F é igual a K vezes Q grande vezes Q pequeno sobre D ao quadrado, fica que Q pequeno vezes E Q pequeno vezes sobre 1, denominador aqui é 1, é igual a K vezes Q grande, Q pequeno sobre a distância ao quadrado. Então eu posso cortar o Q pequeno daqui, do Q pequeno de lá, do lado da igualdade, porque estão ambos no numerador. Número 2. Então eu posso cortar. Então o campo elétrico é igual a K, Q sobre a distância ao quadrado. Certo? Bom. Campo sob duas cargas elétricas.
você tem que o campo, nesse caso aqui, o campo resultante, é 1 mais é 2. Ou, se tiver N cargas elétricas, é 1 mais é 2 mais é 3 mais é 4 mais é 5 mais é 6 mais é 10 mais é, etc. Mas é 100. É só somar todos os campos. Você tem primeiro duas cargas Q1 e Q2. O campo de Q1 é 1, de Q2 é 2. Mas o campo resultante é R. É essa reta. Certo? Bom, porque é 1 e é 2 formando um θ. Bom, as linhas de força. As linhas de força são um conjunto de linhas que os físicos criaram para especificar a direção das linhas de forças que saem da carga positiva, da carga negativa, e como elas ficam quando se unem duas cargas iguais, as cargas opostas, certo? Bom, nós já vimos que as cargas positivas, o campo está saindo. A carga negativa, o campo está entrando, está vindo na direção dela, certo? Então, se tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, elas se atraem. Cargas sinais contrários se atraem. Portanto, o campo da carga positiva sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Isso é só uma maneira de especificar, certo? Não é assim que acontece na natureza. Bom, aí esses outros campos aqui, nas bordas, vão se perdendo. Se as cargas têm o mesmo sinal, são ambas positivas ou são ambas negativas, acontece desse jeito, certo? As linhas de força do campo elétrico, elas tangenciam uma linha imaginária, certo? Tangenciam, mas não se tocam. Se as cargas, sim, se as setas estão saindo da carga positiva, todas elas estão saindo da carga positiva. Se for duas cargas negativas, é a mesma figura, só que a seta passa a estar entrando na carga negativa. Ué. Certo? Bom. Campo elétrico de um condutor eletrizado. Você tem um condutor que é eletrizado, quer saber o campo elétrico a distância P. Com a força é K vezes Q sobre a distância ao quadrado, é esse valor. Só que K e Q são constantes. O campo vai depender do quadrado da distância. Se tiver bem aqui, 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 ou muito longe, é claro que quanto mais longe da carga o campo tiver, menor será o valor do campo. E ele é menor com o quadrado da distância, certo? Ele é menor pelo quadrado da distância. Não é só pela distância, é pelo quadrado da distância. O que vai dar uma função hiperbólica, né? Bom, se quiser, pode fazer isso aqui. Você
fluxo do vetor campo elétrico. O fluxo é dado por φ é igual a ε0A cosseno de θ. Bom, aqui nós temos que a partícula é uma partícula. Eu tenho uma esfera feita de uma lâmina de ouro, que é bem fininha. Coloco entre dois capacitores grandes no centro, que em torno do centro as linhas são paralelas, ou até mais na bota são paralelas. Então você tem o campo e a normal na mesma direção, ou seja, na mesma direção, no mesmo sentido. Portanto, cosseno de θ é cosseno de 0 grau. Cosseno de 0 grau é 1. Certo? Portanto, o campo elétrico é vezes A. O campo elétrico é vezes A. O campo não. O campo não é o campo, não. O fluxo do campo fica o campo vezes A. Certo? Se eu tenho que essa chapazinha de ouro que eu fiz está inclinada, vai acontecer que o campo está na direção das linhas de força do campo e a normal está inclinada do ângulo θ. Claro que o valor do fluxo vai depender do valor de θ, certo? Quando ele está paralelo, é vezes A. Quando ele vai andando, cada vez que vai andando para se tornar perpendicular, ele vai diminuindo até que ele se torna perpendicular e o campo é 0. Porque é 90 graus, cosseno 90 é 0. 0 vezes A é 0. O fluxo é 0 Newton por metro quadrado por Coulomb. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos fazer os exercícios dessa matéria. Certo? Então, tchau, passa bem.